Olá, alunos queridos, bom dia. Nós hoje vamos visitar aqui a nossa lista de exercícios e vamos ver os tópicos 3 e 4 da nossa lista, tá? Primeiramente, bom dia, espero que vocês estejam bem, cuidando de vocês, cuidando dos seus familiares, lavando as mãos, que esse momento que a gente está passando é de muita dificuldade, requer muita atenção para tudo que a gente faça, tá bom? Agora vamos falar de trabalho. A gente precisa agora resolver a nossa lista de exercícios que eu deixei com vocês na semana passada. Na terça-feira eu deixei escrito a correção do tópico 1 e 2, tá? Hoje nós vamos ver em vídeo como é que a gente resolve os exercícios dos tópicos 3 e 4, tá? A princípio, gente, eu preciso que vocês tenham bastante atenção nessa lista, porque ela vai ser a base para o nosso teste. E hoje só veremos o tópico 3 e 4. Na terça-feira eu vou colocar, finalizando a lista, o tópico 5 e o tópico 1 e 2. O tópico 1 e 2, mesmo já tendo mandado ele escrito, eu recebi algumas mensagens que vocês tiveram alguma dificuldade em alguns exercícios. Então, vou também fazer essa aula em vídeo para que vocês possam compreender bem como é que a gente vai fazer essas resoluções, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos começar a trabalhar? Então, iniciando aqui a nossa lista pelo tópico 3, multiplicação e divisão com números naturais, vamos fazer aqui a primeira questão, que é o item 3.1, tá? O item 3.1 pede para a gente aplicar a propriedade distributiva para poder fazer o cálculo dessa pequena expressão aqui. Gente, o que vem a ser a propriedade distributiva? A propriedade distributiva é nada mais, nada menos do que a gente fazer aquela multiplicação pelo chuveirinho. Lembram do chuveirinho? Que a gente comentou tanto dele em sala de aula? A multiplicação é feita dessa forma. Primeiro, eu faço 40 vezes o 20 e depois eu faço o 40 vezes o 13. Beleza, gente? Bem tranquilo. 40 vezes 20, 800, mais 40 vezes 13, 520. Depois que a gente fez a multiplicação do 40 vezes 20 e do 40 vezes 13, a gente vai somar o resultado dessas duas multiplicações. E o resultado dessas duas multiplicações é 1.320. A resposta aqui, é o item A. Beleza, gente? Lembrando, sempre que falar de multiplicação distributiva, vamos fazer o chuveirinho. Primeiro, multiplicar o que está de fora pela primeira parcela daqui de dentro e a segunda multiplicação pela segunda parcela daqui de dentro. Para a gente encontrar o produto deles, depois que a gente encontrar cada produto, a gente soma. Vamos achar o resultado final. Beleza? Vamos lá. Vamos para a questão 3.2. A 3.2 já está dizendo que é uma divisão. Ok? O resto, está dizendo, numa divisão, o resto é 14. Sobrou aqui 14. Beleza? E o resto é o maior possível. O quociente dessa divisão é 30. Ele quer saber qual o valor do dividendo, sabendo que o resto é o maior resto possível, tá? Gente, quem vem a ser o maior resto possível? O maior resto possível, ele é a mesma coisa que o valor do divisor mais uma unidade, ok? Então, o nosso divisor, se o nosso resto é igual ao nosso divisor menos uma unidade, o nosso divisor vai ser igual ao resto mais uma unidade. Então, o nosso divisor vai ser 14 mais 1. Nosso divisor vai ser igual a 15. 15. Só que a gente precisa encontrar o nosso dividendo, que a gente não sabe. Vamos lembrar o seguinte, a divisão é o contrário da multiplicação. Se eu dividir alguma coisa por 15, achei 30 com o resto 14, eu vou pegar e multiplicar 30
vezes 15. E esse resultado aqui, eu vou multiplicar por 14. Tá? Então, 30 vezes 15 é igual a 450. Como eu achei que o resultado dessa multiplicação é 14, eu apenas agora vou fazer o quê? Eu vou somar o resto com ela. Então, vai ficar 450 mais 14. O nosso resto é 464. Resposta D. Gente, duas coisas aqui que a gente precisa entender, tá? O nosso resto vai ser, o nosso maior resto vai ser sempre o nosso divisor menos 1. O nosso divisor menos 1 vai ser o nosso maior resto. Por quê? 14 mais 1 é igual a 15. Se esse resto aqui fosse 15, a gente poderia dividir por esse 15 aqui. Mas como ele é menor que o dividendo, a gente não pode fazer essa divisão, ok? Vamos passar agora para a questão 3.3. Qual o elemento neutro de uma multiplicação? Gente, uma pergunta direta para uma resposta direta. O elemento neutro numa multiplicação é o fator que não altera o resultado do algarismo quando ele é multiplicado. Pronto. Se eu multiplicar 7 por 0, vai dar 0. Então, quer dizer, eu alterei o valor do 0. Se eu multiplicar 7 por 2, eu vou ter 14. Eu alterei o valor do 7. Agora, se eu multiplicar 7 por 1, vai dar 7. Então, só, eu multipliquei o 7 por um número natural e esse resultado não se alterou. Então, o que vem a ser o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro de uma multiplicação, o elemento neutro de uma multiplicação é o algarismo 1, porque ele não altera o número multiplicado. Beleza? Ó, se eu multiplico qualquer número por outro número, ele tem que se alterar. Multipliquei por 0, o 7 deu 0. Multipliquei o 7 por 2, deu 14. Mas quando eu multipliquei por 1, o 7 se manteve. Então, o elemento neutro de uma multiplicação é quando você multiplica esse número por um outro número e não se altera. Então, o elemento neutro de qualquer multiplicação é o número 1. Tá? Vamos lá. 3.4. Transforme uma multiplicação as adições a seguir. Gente, ó, multiplicação não é nada mais que a soma de parcelas iguais, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando o número 4, estou somando 1, 2, 3, 4. Então, eu estou fazendo nada mais que 4 vezes o 4. Então, isso aqui dá 16. O 3, eu estou somando 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 5 vezes o 3. Isso dá 15. Agora, o 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 vezes o 0. 6 vezes 0 é o 0, o próprio 0. Em relação à letra, como a gente faz para poder somar a letra? Eu tenho A mais A. Se eu tenho A mais A, eu tenho 2 vezes o A. Qual é o resultado? Simplesmente esse mesmo, 2 vezes o A, 2A. Por quê? A gente ainda não sabe o valor de A. Quando a gente começar a descobrir o valor de A, a gente vai ter o resultado para essa multiplicação. Por enquanto, a gente só sabe que A mais A é igual a 2A. A mesma coisa vale para o X. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vezes o X. Qual é esse valor? Esse valor é o próprio 5x.
Por que 5x? Porque a gente não sabe o valor de x, então quando a gente souber o valor de x, a gente vai trocar e vai descobrir esse valor. Por enquanto, a gente só sabe que esse valor é o próprio 5x. Beleza, gente? Vamos aqui para a questão 3.5. Ó, uma livraria recebeu em cada dia semana menos sábado e domingo, tá? Ó, se a semana tem 7 dias e eu 2 dias não recebi, eu vou ter 7 menos 2 dias. Então, eu vou ter 5 dias. O meu cálculo vai ser em 5 dias. Tá? Uma livraria recebeu em cada dia da semana, menos no sábado, 9 caixas com 36 livros cada uma. Então, recebeu 9 caixas com 36 livros. Aí como é que eu faço essa continha? Eu sei que cada dia da semana eu recebi livro, eu faço a multiplicação das 9 caixas que eu recebi por dia, vezes 36. Gente, ó, isso aqui é diferente da distributiva. Por quê? Aqui eu não tenho uma soma, eu tenho uma multiplicação entre parênteses. Lembra que a gente falou sobre expressão? Na expressão, primeiro a gente resolve do parênteses fazendo a multiplicação. No caso dessa questão aqui, na primeira questão aqui, a gente tem um somatório aqui. Para esse somatório, e a questão já diz que a gente precisa aplicar a distributiva, a gente faz a distributiva primeiro. Nesse caso aqui de baixo, a gente vai fazer a multiplicação direta do que está dentro do parênteses, ok? Então, ó, atenção, quando tiver multiplicação dentro do parênteses, a gente faz a multiplicação dentro do parênteses. Quando tiver um somatório dentro do parênteses e uma multiplicação por fora, dizendo que tem que se fazer a distributiva, nós vamos fazer a distributiva primeiro, ok? Essa é a grande diferença. Então, vamos lá. Eu vou ter 5 vezes o que está aqui dentro do parênteses. 9 vezes 36 vai dar igual a 324. Pronto. Agora eu faço a multiplicação de 5 vezes 324. Esse valor vai dar 1.620. Beleza? Agora nós vamos falar sobre potenciação e radiciação, tá? São questões bem simples e rápidas para a gente fazer. A primeira é, transforma em potência as multiplicações. Ó, gente, vamos ficar atento a uma coisa. Lembra que a gente viu na multiplicação que eu falei que a soma de parcelas iguais é igual a multiplicação? Por exemplo, aqui 2 mais 2 mais 2, ó, 3 vezes o 2, a gente vai colocar como 3 vezes 2, igual a 6. Para potência, vai ser, cada multiplicação vale uma potência. Por exemplo, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é nada mais que o 2 multiplicado 4 vezes. Então, vai ser 2 elevado a 4 potência. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu repito a base e somo quantas vezes o 2 é multiplicado. Então, vai ficar 2 elevado a quarta potência. Para o 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou repetir o 3, que está sendo multiplicado 5 vezes, e vai ser 3 elevado à quinta potência. Para o 21, 21 vezes 21, o 21 está sendo multiplicado 2 vezes, ó. Então, vai ser 21 elevado à segunda potência. Gente, sempre que for 21 elevado a aliás, 21 não, qualquer número que a gente fala elevado à segunda potência, a gente vai chamar essa potência de quadrado. Então, aqui vai ser 21 ao quadrado. Se fosse 2 vezes 2, repetindo a base, somando aqui 1, 2, ia ser 2 ao quadrado. Então, isso vale para qualquer número que a gente multiplica ele por ele mesmo 2 vezes, certo? Para o 3 ao quadrado, para o 4 ao quadrado. Então, sempre que um número tiver elevado ao expoente 2, nós vamos chamar isso desse número elevado ao quadrado. Aqui embaixo o 5. 1, 2, 3. A gente vai repetir o 5, vai contar quantas vezes ele está sendo multiplicado. Vamos colocar aqui, ó, 5 elevado à terceira potência.
Para essa terceira potência, a gente também tem um nome para ela. A gente chama de cubo. Então, para qualquer número que está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai ser cubo. 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a 2 ao cubo. Mesma coisa vai valer por 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. Qualquer número que está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, isso vai dar a potência de 3, e a potência de 3 tem nome de cubo. Assim como um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, elevado à expoência 2, a gente chama ele de quadrado. Qualquer número multiplicado por ele 2 vezes e que dá o expoente 2, chamamos de quadrado. Qualquer número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá o expoente 3, chamamos de cubo. A questão 4.2, ela pede para fazer esses cálculos, tá? Vamos lá. Cálculo de multiplicação de potência de mesma base. Ó, a base é o número que está aqui embaixo e o expoente é o número que está aqui em cima. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência. Ó, como tem a mesma base, eu repito a mesma base e somo os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 3 mais 5, 2 elevado à oitava potência. Por 3, 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado à sexta potência. Eu repito a base e somo os expoentes. 3 mais 6 vai ficar 3 elevado à nona potência. Para o 7 aqui, ó, isso aqui é uma divisão, tá, gente? Ó, eu estou dividindo. Vou fazer aqui do ladinho porque ficou pouco espaço. Eu tenho 7 elevado à sétima potência, que está sendo dividido por 7 elevado à terceira potência, quer dizer, elevado ao cubo. Então, eu vou ter, como eu tenho a mesma base 7, tanto aqui embaixo, tanto em cima quanto embaixo, eu repito a base 7 e faço a subtração. Ó, a subtração eu vou sempre subtrair o de cima pelo número de baixo. Sempre eu vou subtrair primeiro o número daqui de cima por esse número que está aqui embaixo. Eu vou sempre fazer a subtração primeiro o expoente de cima pelo expoente de baixo da divisão. Então aqui vai ficar 7 elevado a 7 menos 3. Então vai ficar, repetindo a base, 7 elevado à quarta potência. Gente, para divisão, sempre o cálculo vai ser esse. De bases iguais, ó, eu repito a base e diminuo os expoentes. Começando sempre pelo expoente da parte de cima da fração, depois eu coloco o expoente da parte de baixo da fração. Tá? Agora vamos falar aqui, ó, essa questão ela fala de potência sobre potência. Potência de potência. Eu tenho aqui, ó, o 9, que está sendo elevado ao cubo, e o 9 elevado ao cubo está sendo elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Ó, mais uma vez, eu vou repetir a base, que é 9, e vou fazer a multiplicação dos dois expoentes. Vou multiplicar 3 vezes o 2. Vou multiplicar o cubo vezes o quadrado. Então, a minha solução vai ser 9, que é a minha base, igual a 6, que vai ser o resultado da multiplicação de 3 vezes o 2. Para a questão que eu tenho, vou fazer aqui também no cantinho, tá, gente? Ó, que eu tenho 4 elevado ao cubo elevado à quinta potência, ó, eu vou repetir a minha base, que é o 4, e vou multiplicar 3 vezes o 5. Então, o meu resultado vai ser 4 elevado à 15ª potência. Beleza, gente? Ó, lembrando que é uma multiplicação de potência sobre potência, ó. Se eu tiver mais potências aqui, essa multiplicação vai aumentando, tá? Se eu tivesse 2 aqui, ia ser 4 vezes, ia ser 3 vezes 5 vezes o 2. E assim por diante, tá bom? Agora vamos calcular a potência em si, tá? 2 elevado à quinta potência não é nada mais, nada menos
que 2 sendo multiplicado 5 vezes. Bem simples de fazer esse cálculo, gente. Ó, eu vou ter 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. 5 vezes. Então, é bem simples ter que fazer essa conta. Não tem muito mistério, tá? Sempre que aparecer isso, essa potência, para calcular o cálculo de potência, a gente só vai ver quantas vezes ele está repetindo e fazer o número está se repetindo, que é o expoente, que está dizendo para a gente quantas vezes esse número está se repetindo na multiplicação, e fazer a multiplicação. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ok? Para o 3, que está se repetindo 3 vezes, que está sendo elevado ao cubo, eu vou colocar 3 vezes o 3 vezes o 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Para resolver essa questão aqui de baixo, 5 elevado a 4, a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar o 5 e vou fazer a multiplicação do 5 4 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai ser... A gente vai sempre ter que fazer essa multiplicação para poder encontrar um número dele real, tá? Oi, pessoal, tive que dar uma paradinha na gravação, que soltaram uns fogos aqui e saiu o som na gravação, então achei melhor parar e retornar agora, tá? Então vamos lá. Aqui na questão C, tá? É 5 elevado à quarta potência, então ela vai ser 4 vezes o 5. O 5 vai estar sendo multiplicado, ó, por 4 vezes. Então, fazendo a multiplicação primeiro, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, 5 elevado à quarta potência é igual a 625. Na questão D, 47 elevado a 1. 47 elevado a 1 é o próprio 47. O 1, gente, ó, prestar bastante atenção. Qualquer número elevado a 1, o 1 não precisa aparecer, tá? Então, qualquer número existente, escrito, ele já vai estar sendo elevado ao expoente 1. Então, ele necessariamente não precisa aparecer. Então, se o 2 está sendo elevado ao expoente 1, eu sei que o 2 é o 2. Se o 3 estiver sendo elevado ao expoente 1, esse 1 não precisa aparecer. Eu sei que esse valor é o 3. E isso vale para qualquer número que está sendo elevado ao expoente 1. Beleza? Então, qualquer número elevado ao expoente 1 é o próprio número. Vamos lá? Pessoal, essa questão aqui, ó, eu digitei errado, tá? Então, vamos lá. Essa questão, ela está perguntando o quociente de 9 menos 3. Então, quociente não pode ser uma subtração. Isso aqui é uma divisão, tá? Eu estou fazendo a divisão de 9 elevado à terceira, de 9 elevado ao cubo, dividido por 9 elevado ao quadrado. Ó, 9 elevado ao cubo está sendo dividido por 9 elevado ao quadrado. Ó, é como a gente fez aqui em cima na questão de cima. Ó. Eu repito a base, que é 9, diminuo primeiro o expoente da fração de cima, que é o cubo, menos o expoente da fração, da parte de baixo da fração, que é o quadrado. Então vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2 é 9 elevado a 1. Como 9 elevado a 1 é o próprio 9, a nossa resposta aqui, ó, é B, 9. Pode ver que eu nem coloquei o resto das opções, tá, gente? Desculpa, mas foi um pequeno erro de digitação. Para finalizar, vamos fazer a questão 4.5. Ela parece bem difícil, bem complexa, mas a gente vai ver agora que ela é bem simples de se resolver, tá bom? Eu vou fazer ela em uma folha separada aqui,
porque ela vai ficar grande e aqui a gente não tem espaço suficiente para resolver. Na verdade até tem, mas vai ficar muito embolado, então eu prefiro fazer ela um pouco maior para vocês verem como é que ela funciona passo a passo, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui a raiz cúbica de 24 mais a raiz de 6 mais raiz de 9. Ó, sempre quando a gente tiver questão assim de raiz, de raiz sobre raiz, extraindo raiz, a gente vai começar pela raiz de dentro, ó, pela raiz que está, pela raiz interna da própria raiz quadrada, da própria raiz que a gente vai estar analisando, que é a raiz maior. Ó, a gente tem essa raiz aqui maior, que é a raiz cúbica, mas a gente vai começar vendo pela raiz interna aqui, que é essa raiz quadrada de 9, ok? Então vamos lá. Raiz quadrada de 9, a gente já sabe, já pelos cálculos que a gente fez em casa, que é 3, beleza? Mas mesmo assim, vamos fazer pelo método da fatoração, tá? Então, gente, vamos fazer aqui a fatoração dela, ó. Tenho 9 eu posso começar a dividir por 3. Por 3 vai dar 3, divido por 3 de novo e dá 1, ó. O que é interessante aqui, ó? A gente vê duas coisas, que 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, certo? Então, se eu colocar dentro de uma raiz quadrada, ó, vai ficar 3 ao quadrado de uma raiz aqui quadrada. Para raiz quadrada eu não preciso colocar esse 2 aqui, tá? Então, ó, eu posso cortar esse 2, ó, e o resultado vai ser o 3. Ou contar da seguinte maneira, ó, como ele é ao quadrado, eu estou contando 2. O 3 não se repete uma vez? Para cada 2 repetições do 3, eu vou contar 1. Então, 9 ao quadrado é igual 9. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Como a raiz quadrada é o inverso da potência, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, a minha raiz aqui vai ser 3. Então, eu vou repetir aqui, ó. Raiz cúbica de 24... Opa, aqui tem sinal de mais que eu esqueci. Raiz cúbica de 24 mais a raiz quadrada de 6 mais 3. Certo? Então, eu vou ter a raiz cúbica de 24 mais a raiz de 9. De novo, ó. A gente não calculou a raiz de 9 aqui? A gente não fez a fatoração? Que deu? Dividiu 9 por 3, deu 3. Depois dividiu o 3 por 3 de novo, que deu 1. A multiplicação de 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Se a gente colocar o 3 ao quadrado dentro da raiz, a gente pode cancelar a raiz e ficar o 3. Ó, da raiz quadrada. Da raiz quadrada a gente pode fazer isso. Por quê? 3 ao quadrado é igual a 9. E a raiz quadrada é o inverso da potência. Ou a gente pode contar, ó. Como a gente está falando de quadrado, nós estamos falando de 2. O 3 está se repetindo aqui 2 vezes, então a gente conta uma vez o 3. Então, a raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, vamos voltar aqui de novo e fazer a raiz cúbica de 24 mais 3. Isso vai dar raiz cúbica de 27. Vamos fatorar o 27 para ver o que a gente vai achar. Ó, o 27 eu não posso dividir por 2, mas posso dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Eu encerro aqui. Essa multiplicação vai dar igual 3 elevado ao cubo. Beleza? E eu estou procurando, ó, a raiz cúbica de 27, correto? Ó, aqui, não estou procurando a raiz cúbica de 27? Olha aqui, né? Então, vamos lá. Eu sei que, fatorando 27, eu achei 3 elevado ao cubo. Então, eu posso cortar aqui essa raiz e ter o 3. Ou, eu posso contar aqui, ó. Como eu estou falando de cubo, eu estou falando de 3 repetições. Ó, o 3 está repetindo quantas vezes?
3 vezes. Então, se ele está repetindo 3 vezes, eu conto uma. Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, gente, voltando aqui na nossa lista de exercícios, eu posso afirmar que o valor dessa expressão aqui, ó, é igual a 3, porque a gente realizou todos os cálculos e encontrou o resultado final 3. Tá bom?